Olá, amigos e amigas. Muito obrigado por acessar o canal Ramilfo Ensina. Qual é a expectativa dos pais quando os filhos nascem? Por que o autocontrole é importante? Porque entre o sentimento e a ação precisamos ter o autocontrole. Por que devemos desprezar as bênçãos, não desprezar as bênçãos do casamento no convênio? Porque é bom ser instruído à maneira do Senhor. Rebeca e Jacó enganaram Isaac? Vejam isso para finalizarmos esta aula. Olá! Nessa segunda parte da aula, que nós vamos estudar os capítulos de Gênesis 25 a 27. Como nós vimos na primeira aula, a história de amor de Isaac e Rebeca e a importância de eles terem dado sobre o convênio, se casarem no convênio. Tanto Isaac queria isso, quanto a Rebeca. Nós vamos agora terminar essa parte do estudo. Nós vamos ver então o que aconteceu depois do casamento de Isaac e Rebeca. Lembrando apenas aqueles que ainda não se inscreveram no canal Ramilfo Ensina, por favor, se inscrevam. Por favor, compartilhe com as pessoas que vocês gostariam que soubessem ou que ampliassem a visão dentro desse estudo que eu estou compartilhando. Não esqueça de ativar o sininho também, ok? Então, nós vamos ver no capítulo 25 de Gênesis, então, algo que muitos pais têm uma expectativa, né? Quando a esposa fica grávida, e aí tem aquela expectativa da preparação até o nascimento, de como vai ser, ou seja, filho ou filha que virá, de como nós vamos educar, qual é o padrão que nós vamos estabelecer na família com eles. Já temos um padrão entre marido e esposa, e como vamos ensinar e repassar isso para esse filho ou filha, ou filhos ou filhas que virão. Então, muitas vezes é uma grande preocupação, né? Vamos lembrar que Isaac e Rebeca, então, tiveram os filhos. E foi interessante que foi o Esaú e o Jacó. E eram gêmeos, né? Eu posso dizer que eu me sinto, ou eu entendo um pouco, porque eu tenho irmão gêmeo também. Embora meu irmão, ele já faleceu em 2018, mas eu tenho irmão gêmeo. E é interessante, né, a vida dos irmãos gêmeos. Muitas pessoas às vezes nos perguntavam, né, vocês são iguais em tudo, pensam do mesmo jeito e tudo, e não é verdade. Embora nós somos parecidos, ou gêmeos na carne, né, éramos iguais, né, praticamente, mas atitudes, escolhas e tudo somos diferentes, e é assim. Temos escolhas diferentes, visões, né? E não foi diferente com o Esaú e o Jacó. Embora essa história é uma história de uma certa forma triste do Esaú, porque ele não seguiu o exemplo dos pais ou os ensinamentos dos pais, ao contrário do seu irmão Jacó. Então nós vamos observar do versículo 24 a 28 do capítulo 25, o que aconteceu. E diz lá, e cumprindo-se os dias para dar à luz, eis que havia gêmeos no ventre. E o primeiro saiu ruivo, que era o Esaú, todo ele com um manto de pelos, coberto de pelos, por isso chamaram o seu nome Esaú. E depois saiu seu irmão, com a sua mão agarrada ao calcanhar de Esaú, por isso chamou o seu nome Jacó. E era Isaac da idade de 60 anos quando gerou. Em contraste com Esaú, descrito nas escrituras como ele era um perito caçador, elas dizem que Jacó era um homem simples. A palavra hebraica usada na escritura para homem simples significa íntegro, completo e perfeito. E é um adjetivo muito apropriado. Também o vocábulo amava, usado no versículo 28, ele tem o sentido de favorecer ou preferir. Então, o correto seria, vemos, portanto, que Isaac
favorecia Esaú e Rebeca favorecia o Jacó. Por isso então que nós vemos no versículo 27, onde diz que Jacó era um homem simples. E aí nós vamos ver esse simples, o que quer dizer simples. Tem uma letrinha bem em cima que nos remete ao rodapé, onde diz inteiro, completo, perfeito, singelo, simples. Então, na verdade, Jacó era um homem íntegro, né? Uma palavra talvez que definiria aqui. E diz aqui que Isaac amava Esaú, porque ele era caçador e Isaac gostava disso, e a Rebeca amava Jacó. Mas a palavra amava não quer dizer que os pais deixaram de amar um ou outro, mas eram, na verdade, preferências, né, que eles tinham. Ok? No versículo 32, ainda do capítulo 25, né, e o 26, 34 e 35, nós vamos ver algo que aconteceu também, né, infelizmente. Então, né, no 32, nós vemos aqui que temos um episódio aqui que nós temos que entender esse contexto, né? Acabamos de falar que Jacó era um homem íntegro, né? Então, e disse Esaú a Jacó: deixa-me, peço-te, comer esse guisado, porque ele veio da caça e estava cansado e tudo, guisado vermelho, porque estou cansado. Por isso chamou o nome Edom. Edom quer dizer vermelho, né? Era o campo. Então disse Jacó: vende-me hoje a tua primogenitura. Algo assim que vende-me, né? Se Jacó era um homem íntegro, né? Como que ele ia? Ele sabia, porque naquela época tinha o primeiro a nascer, que era o primogênito, ele tinha certos privilégios em receber as bênçãos primeiro. E aí Jacó então disse para ele: ó, vende-me a tua primogenitura, né? Então fica uma coisa meio incoerente, usando o bom senso, nós vamos entender que a história foi colocada nesse contexto para nós podermos entender o resultado, qual era a escolha, a mente e o coração de Esaú. E aí no 32 disse, o Esaú respondeu: eis que estou a ponto de morrer, e para que me servirá a primogenitura? Então ele mesmo desprezou isso, né? Então é isso que nós temos que entender. A evidente racionalização retratada na escritura denota mais um traço de zombaria que uma cessão de direito motivada pela fome. Jacó certamente socorreria Esaú, sem procurar receber qualquer retribuição caso a vida dele estivesse correndo perigo. Então aqui ele não estava a ponto de morrer, é que ele estava com fome, né? E foi colocado nesse contexto para mostrar que ele dava mais importância às coisas físicas do que espiritual. O objetivo principal desse relato parece ser o de demonstrar a falta de consideração que Esaú tinha por seu direito de primogenitura. A satisfação de suas necessidades físicas imediatas era-lhe mais importante que os privilégios do convênio. Uma prova adicional dessa atitude é o fato de ele, Esaú, haver se casado com mulheres cananitas, rompendo assim a linhagem do convênio, causando para Isaac e Rebeca uma amargura de espírito, como nós podemos ver aqui no capítulo 26, 34 e 35, diz lá: ora, sendo Esaú da idade de 40 anos, tomou por mulher Judite, filha de Beeri, o Eteu, e Bezamate, filha de Elon, o Eteu. E elas foram para Isaac e para Rebeca uma amargura de espírito. Ou seja, aquela importância toda que desde Abraão, quando ele mandou um servo encontrar a esposa para Isaac, a importância de se casarem num convênio e tudo, o Esaú não deu importância para isso. Hoje vemos, às vezes, algumas situações semelhantes de jovens se casando fora do convênio, se casando, sendo membro da igreja, tendo convênio, tanto o rapaz ou a moça, e se casam com alguém fora do convênio. Alguns vídeos anteriores, onde eu falei sobre a teologia da família, eu abordei um pouco sobre isso e eu expliquei. Não quer dizer que os rapazes e as moças que não são membros da igreja são pessoas ruins e não são boas. Não, às vezes tem pessoas que cumprem padrões elevados mesmo não sendo membro da igreja. Mas o princípio aqui que nós estamos abordando e aprendendo, e a importância que Deus deu a isso, porque quando ele falou para Abraão que daria
que ele seria pai de muitas nações, dentro do convênio, né? Dentro do casamento, do selamento, né? Então Esaú, ele não se casou com mulheres que eram do convênio ou que eram membros da igreja. E isso foi uma amargura para os pais, né? Então nós vemos aqui no versículo 32 que ele mesmo fez uma pergunta para Jacó, ou da maneira do contexto que foi colocado aqui, e ele diz: para que me servirá a primogenitura? Quer dizer, ele não dava importância, era algo que naquela época, como costume, a primogenitura era algo importante, fazia parte do convênio, né? E aí então no 33 e 34 diz: então disse Jacó, jura-me hoje, jurou-lhe e vendeu a sua primogenitura. E Jacó deu o pão a Esaú e o guisado das lentilhas. E ele comeu, bebeu e levantou-se, e foi-se assim, desprezou Esaú a sua primogenitura. Então Esaú, ele desprezou, né? Como nós estamos dizendo, não negocie, né? E ele fez essa pergunta, né? Para que me servirá a primogenitura? Então o que nós podemos aprender com isso, e é importante nós entendermos isso, dos convênios que nós fazemos com Deus, nós não podemos, na verdade, desprezar, né, as promessas dentro do convênio. Só que para receber as promessas nós temos que fazer os convênios. O Elder Bruce R. McConkie, ele explicou algo muito importante sobre isso. Ele diz: parece que nos primeiros tempos da história religiosa, sob a ordem patriarcal, havia certas bênçãos especiais, direitos, poderes e privilégios coletivamente chamados de primogenitura, que eram transferidos ao primeiro filho que nascia, varão. Em épocas posteriores, bênçãos e prerrogativas exclusivas foram derramadas sobre todos os descendentes dignos de alguém que outrora obtivera certos privilégios extraordinários e primogenituras. A justificativa para a existência de tal sistema reside em grande parte na preparação e treinamento feito na vida pré-mortal, por aqueles que nasceram nas linhas destinadas a herdarem investiduras preferenciais. E lembrando que nós não acreditamos em predestinação, e sim pré-ordenação. Então o que o Elder Bruce R. McConkie está se referindo é isso, que muitos de nós, todos nós, somos pré-ordenados a várias coisas quando estivéssemos aqui na terra com o corpo, exercendo fé, sendo obediente aos mandamentos e tudo mais. E ele encerra dizendo: na ordem patriarcal, esse direito de primogenitura era passado de pai para filho, que era frequentemente, mas nem sempre o varão mais velho. A retidão pessoal era mais importante que o fato de ter sido primogênito. Então, por revelação, né, na época era um costume já dentro do convênio que o primogênito tinha esses privilégios, né? Hoje não quer dizer que o primeiro tem os privilégios, né? Mas é uma retidão pessoal aí que conta para nós podermos receber então as bênçãos. Vamos procurar lembrar sempre da importância dos convênios, não negociar, não vender, né, ou desprezar seria a palavra mais apropriada aqui, né? Então vamos ver alguns princípios que nós podemos aprender em relação a isso, a não negociar as nossas bênçãos, né? Então aqui, embora o contexto diz que o Jacó, ele influenciou Esaú a vender a sua primogenitura, o que não bate, né, com uma coerência lá no versículo 27, que fala que Jacó é um homem íntegro, né? Ele não faria isso. Na verdade, foi exposto desta forma o contexto para nós entendermos o quanto o Esaú ele desprezou a sua primogenitura por causa de um prato de lentilha, né? Então ele não teve, vamos lembrar que nós temos às vezes alguns tipos de sentimentos, mas ter o sentimento e agir de acordo com o sentimento existe um espaço, né? E dentro do sentimento e da ação, no meio sempre tem o autocontrole ou os convênios que nós fazemos chamado domínio dos apetites e paixões. Então, às vezes, algumas pessoas podem dizer: eu tenho sentimento
de fazer uma determinada coisa. Mas até ele agir, se ele tiver o domínio, ele não vai agir porque ele vai saber que é errado. Um exemplo prático, de repente alguém fala, olha, eu tenho o sentimento de bater numa pessoa, mas entre você ter o sentimento e realmente agir batendo numa pessoa, se você tiver o domínio, o autocontrole, você não vai chegar a fazer isso. Então, o problema aqui na palavra, e ele vendeu a primogenitura, ou ele negociou, né? A palavra mais apropriada, que a Escritura até diz no versículo 34, assim desprezou Esaú a sua primogenitura. Então ele desprezou, né? Então ele tinha um sentimento e tinha ação, mas ele não teve o autocontrole e desprezou, ou seja, ele tinha um sentimento e agiu, sem ter esse autocontrole, né? Ou o domínio dos apetites e paixões. Ok? Então, o prato de lentilha que levou a uma perda irreparável para Esaú, ao desprezar privilégios espirituais para satisfazer desejos e ambições pessoais, é um ato mais profano que um cristão pode cometer, violando a santidade de coisas sagradas. Mas no ímpeto do cansaço e da fome, ele não teve o autocontrole, o domínio suficiente para dizer não a uma necessidade momentânea, e desprezou bênçãos espirituais por causa de um guisado vermelho, né? Então, é importante esse princípio de nós termos entre o sentimento e até o momento de agir, nós podemos lembrar que temos sim a capacidade de controlar ou de dominar os apetites e paixões para não agir de forma errada. Porque quando nós paramos para pensar, temos o autocontrole, nós vamos então entender se aquilo, se o que eu tenho o sentimento de agir, se é certo ou não. E aí esse autocontrole ou domínio vai me dar essa reflexão e eu vou então agir ou não. Se for errado, não. Se for certo, vai seguir em frente. Por isso a importância de nós entendermos isso, né? Então, essa lição também nos ensina, não troque aquilo que Deus tem reservado para você, o seu direito de ser um filho e filha de Deus, o seu chamado na igreja hoje, o seu crescimento espiritual e suas bênçãos recebidas no lugar que Deus quer que você esteja e que você está nesse momento. Não temos como barganhar com Deus e usar a fé como moeda de troca, pois a fé é apenas a força motriz de uma ação necessária para se alcançar o milagre e as bênçãos reservadas mediante nossa obediência exata. Não troque o seu direito de primogenitura por algo momentâneo, prato de lentilhas, pois é isso que o diabo, através de muitas pessoas, nos oferece. Uma amizade interesseira, uma alegria passageira, um almoço para te fazer refém de seus objetivos, uma visitinha na sua casa para te desestruturar, né, da fé, uns tapinhas nas costas dizendo, aqui te amamos mais, vem para cá, aqui é melhor. Cuidado, quem te chamou foi Deus, não saia da sua posição para seguir a homens. Você foi chamado para representar Deus para os homens e não representar os homens para Deus. Então, temos que tomar muito cuidado. A palavra, na verdade, que Esaú vendeu a sua primogenitura, ela é um verbo, foi usado, vamos lembrar que algumas aulas anteriores, quando nós estudamos Moisés 8, o Senhor chamou a atenção de Noé, avisando, olha, e lá no capítulo de Moisés 8, versículo 15, o Senhor disse a Noé, as filhas de teus filhos venderam-se, pois eis que minha ira está acesa contra os filhos dos homens. Esse venderam-se, o Senhor está dizendo, olha, elas estão se casando fora do convênio. Então nós vamos ver que foi exatamente isso que Esaú ele desprezou. Ele teria que ter sido o exemplo, casar no convênio, escolher uma mulher como Isaac, dentro do convênio, né? E como Jacó, que nós vamos ver que fez dessa forma. Mas Esaú, infelizmente, não. E nós já vimos aqui no 26 que isso, no último versículo, né, que essa atitude de Esaú
para Isaac e para Rebeca foi uma amargura de espírito, porque ele não se casou dentro do convênio. Então, muito cuidado, né? Então, na verdade, doutrinariamente, o tema dos rapazes e das moças desse ano é Provérbios, né? E nós podemos ver lá, Provérbios 3, versículos 5 e 6. Então, esse é o tema dos rapazes e das moças desse ano, 2022. E tem algo a ver com isso, né? E nós podemos nos manter nos convênios. E, às vezes, a razão que muitas pessoas não se mantêm no convênio é porque eles fazem exatamente o que essa escritura está ensinando para não fazer. E vamos ver o que é. Então, lá em Provérbios 3, 5, 6 diz: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes. O que é a palavra estribes? É não se apoia, não se firmar em teu próprio entendimento. Então, confia no Senhor. E às vezes a gente acha que é o nosso desejo, né? Eu sei o que eu faço, né? E às vezes nós sabemos que aquilo não está correto, né? E aí ele diz: reconhece o Senhor em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Essa escritura, que é o tema, né, dos rapazes e moças desse ano, retrata exatamente isso. Então, rapazes e moças, um dos princípios que nós podemos aprender com essa escritura, que é o tema desse ano 2022, é isso: de vocês confiarem no Senhor. E confiar no Senhor é obedecer os mandamentos. E um dos mandamentos de Deus é nós não nos casarmos fora do convênio. Então, se você confia no Senhor, e diz lá, confia no Senhor de todo o teu coração, ou seja, faça desse jeito. Não aceite menos do que isso, se casar fora do convênio. Eu lembro de uma aula de instituto há alguns anos, e no manual do instituto conta uma história de um rapaz que foi pedir a moça em namoro, e aí quando ele pediu namoro, a moça tirou um papelzinho da bolsa e começou a fazer algumas perguntas para ele. Disse assim: você vai casar no templo? Você vai fazer missão? E começou a fazer algumas perguntas. E de acordo com a reação e resposta do rapaz, diz lá que a moça fechou o papelzinho e disse: muito prazer em conhecê-lo. Então, moças, se vocês perceberem, quando chegar um momento de um relacionamento sério, né, e se vocês se lembrarem, algumas aulas anteriores eu falei sobre funil do namoro, né, e que aqui no Brasil, por exemplo, a cultura da palavra, do verbo namorar, é muito diferente da cultura, por exemplo, dos Estados Unidos. Namorar nos Estados Unidos é se conhecer, é sair, nenhum nem outro tem compromisso sério um com o outro, apenas estão se conhecendo, até chegar um momento apropriado para que aí sim tenha-se um compromisso sério, né, nesse namoro. Então, lembra, moça, que você é que tem a última palavra. O rapaz pode fazer muitas coisas e de repente pedir você em namoro e tudo, mas a última palavra é da moça, não é? Então vamos lembrar: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes, ou seja, não fique no teu pensamento. Nós falamos em algumas aulas anteriores também, eu citei aquele discurso do presidente Kimball, intitulado Os Anos Consumidos pelos Gafanhotos, né? Que ele faz uma analogia com a história dos pioneiros, quando os gafanhotos vieram e começaram a acabar com a plantação dos pioneiros, e eles oraram a Deus, eles tentaram matar, mas foi muito cansativo, eram muitos gafanhotos, e eles oraram ao Senhor, e aí vieram as gaivotas e começaram a comer os gafanhotos, e embora vomitavam e voltavam para buscar mais, e salvaram parte da plantação. Então aí ele faz a analogia de quanto tempo uma moça que se casa fora do convênio, ou um rapaz que se casa fora do convênio, quanto tempo nós vamos permitir que os gafanhotos espirituais consumam as nossas bênçãos, os nossos privilégios, que já são promessas. Aqueles que já fizeram convênios desde as águas do batismo, já têm promessas, já têm bênçãos nesse convênio. Depois farão outros convênios, que é o casamento no templo, o selamento. E aí virão muito mais bênçãos e privilégios por causa desse convênio também. Mas quando um rapaz ou uma moça decide não se casar no convênio, ele está, de uma certa forma,
desprezando os privilégios e bênçãos de um casamento no templo, que é um convênio que o Senhor exige. Como nós vimos agora em Moisés 8, quando o Senhor chamou a atenção de Noé, dizendo: olha, suas filhas e netas se venderam ou desprezaram o convênio. Então, jovens, confia no Senhor de todo o teu coração. Menos do que um casamento no templo, não dá para aceitar, não pode aceitar. Mesmo sendo membro da igreja, tanto o rapaz e a moça, ainda temos que fazer escolhas, e boas escolhas. Por isso a importância de se conhecer, para depois tomar decisões de um relacionamento mais sério, mais dentro do convênio. Ainda falando em negociação da primogenitura, né? Então, finalizando, o Senhor Jesus Cristo nos disse: vem, segue-me, e ele virá. E precisamos ter discernimento para distinguir que muitos manjares deliciosos que o mundo nos oferece estão recheados de coisas contaminosas. Esses manjares deliciosos que estão contaminados vêm da cozinha do diabo. E precisamos discernir pelo Espírito e por revelação quais manjares podemos desfrutar ou não. O reino de Deus não é comida e nem bebida, mas justiça, paz e gozo no Espírito Santo. Claro, precisamos nos alimentar nas circunstâncias mortais, mas nós estamos falando aqui de bênçãos e privilégios espirituais. E quando não cumprimos um convênio, ou não vivemos um convênio, perdemos essas bênçãos. E às vezes estamos apreciando manjares do mundo, que vem da cozinha do diabo. Então, muito cuidado. Já estabeleçam metas, propósitos e objetivos. Menos do que um casamento no templo eu não posso aceitar, tanto o rapaz quanto a moça. E aí vamos ver também agora, que é uma pergunta que talvez muitas pessoas fazem, e foi algo que aconteceu aqui. Lá no capítulo 27, esse capítulo 26, por exemplo, se nós vemos aqui desde o início do 1 em diante, vai dizer aqui que é uma repetição da mesma experiência que Abraão teve com Sara, quando teve que dizer que era irmã. E aconteceu exatamente com Isaac e Rebeca isso. E aí lá no capítulo 27, então, nós vamos ver do versículo 6 a 38, embora não vamos ler tudo aqui, mas nós vemos que as bênçãos de Esaú foram dadas a Jacó. Mas a pergunta é se Rebeca e Jacó enganaram Isaac, né? Então vamos ter um entendimento no contexto, né? Vamos lembrar lá que foi dito de Jacó que ele era um homem simples, ele era íntegro, né? Os comentadores da Bíblia que não utilizam as escrituras modernas, por isso que muitas vezes as pessoas se confundem, né? E nós temos o privilégio de termos as escrituras modernas, revelação, através dos profetas atuais, para podermos ter um entendimento e um bom senso da doutrina, né? E muitos estudiosos da Bíblia não têm esse recurso do livro de Mórmon, Doutrina e Convênios, na Pérola de Grande Valor, e um profeta vivo, de verdade, que Deus fala com ele e revela. Então, esses comentadores da Bíblia que não utilizam as escrituras modernas chegam a duas conclusões típicas em relação a esse episódio. São levados a dar ênfase ao fato de Esaú ser indigno de herdar as bênçãos da primogenitura, porque vão lembrar, ele casou fora do convênio, e assim justifica o ato dele haver sido enganado na hora de recebê-la. Ou critica a natureza sagaz e astuta de Jacó, porque diz lá que Jacó é que pediu para ele vender a primogenitura. Então, no contexto, se nós formos ver sem as revelações modernas e entender se o Senhor falou que Jacó era um homem íntegro, tanto que nas próximas aulas nós vamos estudar sobre Jacó, que depois mudou o nome para Israel. As 12 tribos de Israel vieram através desse homem íntegro, simples, né, como diz as Escrituras. Então, a opção mais óbvia aqui, ou o bom senso, é a primeira do qual eles disseram aqui, que Esaú ele perdeu o privilégio de receber as bênçãos por não ter casado no convênio.
Todavia, o conhecimento mais profundo dos princípios do Evangelho nos leva a considerar e apresentar algumas perguntas relevantes adicionais. Primeira pergunta: seria lícito iludir um patriarca, que era Isaac, a fim de obter uma bênção que por direito pertence a outra pessoa? A segunda pergunta: era Jacó um indivíduo enganador e fraudulento? E nós já vimos que não. Terceira: era Isaac um homem parcial e dava preferência a determinados filhos? Também não. Embora nós vimos lá a parte de que a Escritura fala que Isaac amava mais Esaú e a Rebeca mais a Jacó, mas nós vimos que essa palavra seria que ele se agradava mais, porque Esaú era um caçador e o Isaac gostava muito de caçar, então ele gostava disso. E o Jacó era do lado da mãe. Quarta pergunta: alguém pode ser desonesto e ainda assim obter a bênção patriarcal válida? E Deus ele não iria aprovar isso, né? E para entendermos essas questões, precisamos considerar cuidadosamente 4 fatores, dentro do contexto da história, como também dos propósitos do Senhor. Então vamos entender esses 4. Primeiro, Rebeca sabia, através de revelação pessoal, que Jacó deveria ser o filho do convênio. Então, se nós voltarmos lá no capítulo 25, 23, no versículo 23, nós vamos ver lá: e o Senhor disse: 2 nações há no seu ventre, falou para Rebeca, e 2 povos se dividirão das tuas entranhas, e um povo será mais forte do que o outro, e o maior servirá ao menor. Então, quando o Senhor disse o maior, que era Esaú, era o primogênito, servirá ao menor. Isso nos faz lembrar a história de José do Egito, né? Quando José do Egito teve aquele sonho, ele contou para o seu pai, e os irmãos ficaram tudo com inveja, né? Falou: como? Você é o filho mais novo e vai nos governar? Que essa foi a visão que ele teve. Quando a gente chegar nessa história, nós vamos entender os detalhes também. Mas só para lembrar que foi exatamente isso. O mais novo, como diz aqui, o maior vai servir o menor. Então, a Rebeca já sabia disso. E o filho relutantemente consentiu em levar a cabo planos que a sua mãe engendrara, só fazendo isso depois que ela lhe disse que assumiria a responsabilidade do ato que iriam praticar. E nós vamos ver depois qual era o relacionamento verdadeiro de Isaac e Rebeca, que Isaac concordou com isso, né? A segunda embora os antigos patriarcas e suas esposas fossem pessoas de grande integridade e justiça, que eventualmente foram exaltadas e se aperfeiçoaram. Então, a doutrina e convênio fala que eles já são pessoas exaltadas: Isaac, Rebeca, Abraão, Sara, né? Este fato não significa que eram perfeitas aqui na mortalidade, em todos os sentidos, na época em que se encontravam na mortalidade. Se a história que se encontra em Gênesis estiver correta, Isaac provavelmente não foi muito criterioso ao favorecer Esaú. Ou ainda, Rebeca talvez não tivesse suficiente fé no Senhor, a ponto de permitir que ele corrigisse a situação. E assim concebeu um plano a fim de assegurar que as bênçãos prometidas recaíssem sobre Jacó. Porque Jacó ainda não tinha casado. Esaú, ele já tinha casado e casou fora do convênio, né? Então ele perdeu, de certa forma, esse direito. Ele mesmo menosprezou, desprezou as bênçãos, né, que ele teria direito. Então Rebeca talvez não tivesse suficiente fé a ponto de permitir que Deus, né, o Senhor, corrigisse a situação. E assim concebeu um plano, a fim de assegurar que as bênçãos prometidas recaíssem sobre Jacó. Tais faltas não empanam a grandeza que alcançaram posteriormente e sua eventual perfeição. E nós sabemos que o Senhor aprovou tudo isso, porque depois nós vamos ver nas próximas aulas que através de Jacó veio as 12 tribos de Israel. Terceira consideração seja qual for a explicação relativa às circunstâncias que deram origem ao recebimento da bênção, um fato está perfeitamente claro: os portadores do sacerdócio recebem as chaves para ligar e desligar aqui na terra, e isto é sancionado nos céus. Logo que tomou conhecimento de que for enganado, Isaac poderia ter revogado a bênção e tê-la transferido para Esaú. Em vez disso, ele disse a Esaú: serás bendito. Numa ocasião posterior, quando Jacó estava se preparando para se dirigir a Padã Arã, com o objetivo de escapar da ira de Esaú, Isaac claramente lhe deu a bênção de Abraão. Então, o Esaú foi lá procurar o pai e falou: a bênção pertence a mim.
E o Isaac, o pai disse não, e ainda deu uma bênção para ele, mas não aquela que ele deveria receber como primogênito, porque ele, na verdade, desprezou isso casando-se fora do convênio. Uma prova adicional de que Jacó recebera a bênção a que tinha direito e que Isaac a confirmou sobre sua cabeça. Assim sendo, se o registro que se encontra em Gênesis estiver correto na forma em que lemos atualmente, Jacó, bem como os outros líderes semelhantes a ele, receberam um chamado e promessa de serem eventualmente abençoados, em virtude de seu grande potencial e apesar das fraquezas que possuíam. Como acontece a todo indivíduo, seria necessário que ele vivesse dignamente para que pudesse receber os privilégios que foram conferidos. Então, só lembrando, lá no capítulo 25, 23, que a Rebeca ficou sabendo quando o Senhor falou que 2 povos estavam no seu ventre, né? E aí ele diz no final para Rebeca, e o maior servirá ao menor. Então, é lógico que ele tinha que ser digno para receber essa bênção também, como recebeu, e ele era digno para isso. E a quarta, né, situação aqui, para nós podermos entender e encerrar, é que Esaú também foi abençoado, com a abundância produzida pela terra e com o potencial de eliminar o jugo da opressão. Mas, como acontece a cada um de nós, ele só deu valor ao que possuía depois de haver perdido o que já fora seu, e se arrependeu amargamente no dia que negociara ou que desprezara o direito de primogenitura com Jacó. Vamos lembrar que esse episódio, depois o apóstolo Paulo, lá em Hebreus 12, ele relembrou isso, né? Hebreus 12, versículo 16 e 17. E ele, ensinando aos hebreus, ele disse: que ninguém seja fornicador ou profano como Esaú, que por um prato de comida vendeu ou desprezou o seu direito de primogenitura. No 17, porque bem sabeis que, querendo ainda depois herdar a bênção, foi rejeitado, porque não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrimas o buscou. Então, na verdade, Esaú, com lágrimas, né, reconhecendo que ele havia perdido o privilégio, mas ele já tinha se casado fora do convênio, né, e passou aquele momento de receber a bênção, né? Então, como o apóstolo Paulo ensinou, mesmo ele se arrependendo, mas já passou o tempo, né? Então, ao se conscientizar de sua situação, resolveu vingar-se. Então, ao invés dele reconhecer e falar, bom, eu é que abri mão, desprezei o privilégio, né? Mas ele culpou Jacó. E aí ele resolveu matar Jacó. Ao ver que a transmissão da bênção patriarcal fora confirmada sobre aquele com quem negociara, ou seja, desprezara. A Rebeca, mãe, atenta aos problemas que estavam ocorrendo, evitou que ocorresse uma dupla tragédia. A perda de 2 filhos, um que seria assassinado e o outro que sofreria execução como penalidade conforme ordenava a lei registrada em Gênesis 9:6. Se Esaú matasse Jacó, ele morreria, né? E propôs a Isaac, então a Rebeca foi lá para o marido, e propôs a Isaac que aconselhasse Jacó a partir dali rumo à sua terra natal, em busca de uma esposa adequada. Desta maneira, ela o afastaria do mal que Esaú jurara perpetrar, até que os ânimos se acalmassem. Isaac, aparentemente, aprovou de imediato a ideia de enviar Jacó a Padã-Arã com tal incumbência, de encontrar uma esposa e se casar no convênio. Pois, sem dúvida, conscientizou-se de que Rebeca estava com a razão em afirmar que a missão que Isaac recebera na vida seria frustrada, se Jacó contraísse matrimônio da maneira feita por Esaú. Então nós vemos isso nas lições, né, do Velho Testamento, um comentário do irmão Rasmussen, e que exatamente isso. Então ele falou, é melhor ele sair daqui, encontrar uma mulher para casar no convênio, para que a nossa posteridade possa ainda permanecer e acontecer, porque Esaú, infelizmente, fez uma escolha que não ajudou muito a família, né? Então lembra que nós vimos na aula passada sobre o casamento do Isaac e da Rebeca, o impacto que um casamento no convênio vai ter para futuras gerações. Então nós vimos lá que na primeira, né, numa hipótese de um casal que tem 5 filhos, na primeira geração vai ser 10 pessoas vão ser afetadas.
e assim por diante. E na quarta, né, geração, mais de 1.500 pessoas vão ser afetadas por isso. Então, o impacto que é se casar no convênio, aquele que acredita nisso, que está convertido a isso, que entenda isso. Então, como eu disse no início, jovens, rapazes e moças que estão se preparando para um casamento no futuro. Então, lembre disso, menos do que um casamento no templo não pode. Você estará fazendo exatamente o que Isaú fez, abrindo mão, desprezando os privilégios e as bênçãos de se casar no templo e ser selado e dar continuidade a uma família. Haverá muitos desafios, como nós vimos em algumas aulas. Às vezes alguns até falam, mas eu conheço pessoas que se casaram com pessoas que não eram do convênio, depois se filiaram à igreja, e ok, mas é como o discurso do presidente Kimbo que eu citei. Quantos anos esse rapaz ou essa moça que não se casou no convênio vão permitir que os gafanhotos espirituais retirem deles os privilégios e as bênçãos? Se a moça casa com um rapaz que não é membro da igreja, ela está abrindo mão do sacerdócio no lar, né? E muitos outros desafios, principalmente quando vierem os filhos. Então, de uma certa forma, a família fica dividida em várias atividades, em várias coisas que eles vão combinar em fazer. Então, por isso que o Senhor é sábio e diz que aqueles que têm os convênios precisam pensar sobre isso. Casar no convênio, menos do que isso, não podemos aceitar. Espero que eu possa ter ajudado com essa mensagem, que possamos ter entendido, né, a importância do casamento no templo, ok? Então, a próxima aula então vai ser Gênesis 28 até o capítulo 33. Então, eu espero que eu possa ter ajudado e que possamos ter ampliado a nossa visão. Então, até a próxima aula e muito obrigado.